Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Síndico Mais Gestão, nosso espaço de conhecimento sobre gestão condominial e afins. E hoje a gente vai falar sobre a gestão condominial descomplicada e como qualquer pessoa pode se tornar, na verdade, um síndico profissional e ainda ser um destaque na sua área no mercado. E para a gente poder conversar, estamos mais uma vez aqui com Sérgio Rocha. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. E Albélio Dias. Olá, Bruno. Pessoal, bom estar aqui de novo. Vamos que vamos. Né? Maravilha. Pessoal, a gente tem uma questão que muita gente acha que para entrar na área, para ser um síndico, tudo é uma coisa muito complexa, muito complicada. Tem aqueles mitos, síndico é só bomba, síndico é só problema. E a gente tem notado um movimento diferente, nisso aí. E vamos quebrar alguns mitos hoje a respeito da área, E como qualquer pessoa, aquela pessoa que está em casa ali querendo aprender, viu ali uma oportunidade de ser síndico, mas não sabe bem por onde começar, para onde ir, que passo tomar, a gente dá um norte aí para ela. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender. Nós temos aí síndicos moradores, síndicos profissionais. Basicamente, pessoal, o que é a diferença e a responsabilidade de cada um deles? Você quer começar falando, Sérgio? A responsabilidade é a mesma, não tem diferença. A responsabilidade do síndico morador e do síndico profissional é exatamente idêntica uma da outra, A responsabilidade civil, toda a responsabilidade é a mesma. A diferença é a gestão de um síndico profissional e a gestão de um síndico morador. Essa para mim, é a grande diferença. O síndico morador às vezes até recebe, mesmo para ser síndico profissional, deixa de pagar condomínio. Tem alguns condomínios que recebem ainda o salário mínimo, enfim. A gente ainda vê essa prática hoje no mercado. E o síndico profissional não. Ele tem um honorário, do qual ele cobra um honorário ali pelos trabalhos dele, E para mim o que muda muito é a gestão. É a forma de atuação, a forma da gestão. O síndico profissional, teoricamente, ali ele não tem nenhum conflito de interesse, não deve ter nenhum conflito de interesse, Ele está ali para fazer o que é certo, está ali para fazer o que deve ser feito da melhor maneira possível. O síndico morador, de certa forma, ele está ali dentro, ele está encharcado de emoções que em volta dele, de vizinho mais próximo, de menos próximo, que ele quer para o prédio. Então, se ele quer uma quadra nova, se ele quer reformar a quadra porque ele usa mais a quadra, do que reformar o salão de festa porque ele usa pouco salão de festa, enfim. Então você tem várias diferenças de tópicos dentro de uma gestão de um síndico morador, de um síndico profissional, que faz com que um empreendimento, de certa forma, administrado por um síndico profissional, seja muito mais eficiente e também atende muito mais ao desejo coletivo das pessoas, Então, volto a repetir, o síndico profissional não tem interesse nenhum em nada ali. O interesse dele é em fazer com que o que é votado seja estabelecido, seja o que é votado pela maioria seja cumprido, e ele tem como meta apontar as prioridades das coisas para serem resolvidas o mais rápido possível, Então, eu acredito que a gestão profissional ela traz um ganho muito maior para o empreendimento, para a valorização, para o bem-estar, para o relacionamento das pessoas, enfim. Isso é apenas uma pontinha de tudo que pode trazer, Albélio? Exatamente. Mas, Bruno, você pode repetir a pergunta de novo? Justamente essa diferença entre o síndico profissional e o síndico morador. Eu acho que o Sérgio já resumiu bem aí, que eu acho que essa é a questão da gestão, deveria ser a questão da gestão. Exato. Desde que o síndico profissional se prepare para fazer uma gestão de qualidade. E o que é fazer essa gestão de qualidade que a gente está falando aqui? É os conhecimentos básicos que são necessários. Conhecimento um pouco da legislação, das finanças do condomínio, da realidade condominial, da cultura condominial. Quer dizer, ele tem que entender isso para ele até saber se comunicar com as pessoas. Percebe? Então,
Se ele entende tudo isso, o Bruno e Sérgio, ele consegue fazer um bom planejamento envolvendo os condôminos, que não é fácil, a gente sabe que é disso, mas isso depende também o quê? Da maneira como você trata essas questões. Se eu sou uma pessoa bem preparada, por exemplo, imagina um cara que vai negociar com o Trump e aquele da Coreia do Norte lá. O cara, não é, o cara se prepara para fazer a negociação, que é difícil fazer. Mas quando você está bem preparado, você ameniza esses problemas. Porque os problemas, a gestão, ela é uma coisa que ela não é estática. Então você nunca pode dizer, por exemplo, se a pessoa fala assim, por exemplo, se o Sérgio fala assim, a minha empresa está bem, pode ficar preocupado que tem alguma coisa. Se a gestão for estática, está errada, né? Ela está errada. Então ela não pode ser, ela muda o tempo todo. Por quê? Porque você tem pessoas executando. Todas as atividades do condomínio são executadas por pessoas. Então, se você não tem um bom planejamento, uma boa gestão dessas atividades, como a gente tem o SLA, né, Sérgio, que a gente já trabalhou muito, para você fazer a gestão, o acompanhamento disso, ela se perde, a gestão. Então, a gestão ela tem que ter também um mecanismo de controle, né, acompanhamento e eficiência. Aí sim você consegue fazer uma boa gestão. Então, essa, para mim, Sérgio colocou bem, é a principal diferença entre o síndico morador e o síndico profissional, além de outros fatores, mas que a gente vai comentando aqui no decorrer do papo. O síndico morador ele acaba sendo um pouco mais parcial normalmente, né, do que... Sim, por causa das relações humanas. A gente, quando convive muito tempo no mesmo ambiente, pela nossa própria natureza, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de agir contra, porque a gente não quer criar o conflito, né? Então, ao você não querer criar isso, você começa a fazer vista grossa para determinados problemas e você vai criando um ambiente de conflitos, de comentários, né, que a pessoa não age e favorece um em detrimento de outros, percebe? Então, essa questão da maneira como a gente se porta, mesmo um síndico profissional ainda recebe crítica. Exatamente. Você imagina o que está lá dentro. Isso assim, frequentemente. Frequente. Você tem um porteiro que, por exemplo, está dormindo à noite ou que não está prestando um serviço já há algum tempo bom, mas a fulano do 201 adora ele, a senhorinha do 401 não fica sem o porteiro. Se você é um morador, é muito mais fácil você deixar o problema lá e não se indispor com ninguém, se você é um síndico morador, do que se você é um síndico profissional, sei lá, e executar o que deve ser feito, né? Que é tirar o porteiro, trocar, colocar outro, contratar uma empresa, enfim, fazer o que tem que ser feito. Então, é o que eu falei, né? Não tem conflito de interesse, né? Você faz o que é certo e acabou, né? Exatamente. É muito comum de acontecer. Eu acho que tem outra coisa também, Bruno, só para fechar, dentro desse contexto aqui da gestão, é que você tem que ter aquilo que o Rancharan chama de força emocional. Ou seja, é o saber corrigir, é o saber chamar a atenção da pessoa quando ela não está fazendo a coisa certa. E isso exige preparo, né, e firmeza para você fazer, né? E é o que a gente não vê no síndico morador, por exemplo, e às vezes também alguns síndicos profissionais, né? A gente está falando aqui como deveria ser, mas na prática, se ele não passar pelo síndico mais gestão, ele não vai aprender, não é, a ter essa vivência e essa postura dentro do condomínio. Por isso, nos acompanhe e faça os nossos cursos que você vai aprender. Eu ia fazer um link justamente com isso, porque a gente percebe que o síndico que é morador, normalmente ele tem um vínculo maior ali e uma coisa que chega muito para a gente é a parte de gestão de conflitos, né? Como lidar com a gestão de conflitos. Então, uma gestão de conflitos parcial com o síndico, imparcial com o síndico morador já começa a ficar complicada, né? E aí, como que um condomínio, agora na visão do condomínio, pode descomplicar a própria gestão? Qual que seria o melhor caminho, assim, para um condomínio ser mais transparente, mais harmonioso, menos conflituoso? Pensa que situação complicada. O morador está devendo 3 meses de taxa de condomínio, não pode alugar um salão, por exemplo, ou o síndico morador tem que cobrar aquela pessoa... Vamos de novo. Pensa que situação complicada.
Um morador está devendo 3 meses a taxa de condomínio, então você tem que limitar ele de algumas coisas, como alugação de festa, por exemplo, ou ter que cobrá-lo dessas taxas, sendo que a pessoa que você encontra todos os dias, que está ali com você, que, enfim, é muito complicada essa situação, né, para o síndico morador executar. Diferente da parte de um síndico profissional, né, ou que vai colocar uma empresa especializada para cobrar, enfim, que vai tratar isso. E tudo isso, né, pega muito no aspecto emocional, pega muito no aspecto pessoal das relações. E, sem dúvida nenhuma, essas relações pessoais o ponto principal ali do síndico, né? Da evolução dele dentro do condomínio, do relacionamento com as pessoas. E isso se aprende muito com o tempo, com o estudo, com o conhecimento, com a prática também, né? Legal. É algo que é difícil de aprender assim do dia para a noite, né, Roberto? Isso é uma questão complicada, porque observa o seguinte: quando a gente olha essa questão do conflito, a gente olha pelo aspecto normativo, quer dizer, o aspecto da lei, é o aspecto do direito. Infringiu, não pagou a taxa, o que diz aqui o regimento ou a convenção aplica. Né? Mas nas relações humanas existem acordos que são informais. Né? Quando você convive com as pessoas, existem regras que elas não são explícitas, mas elas existem entre as pessoas. Né? Então, eu acho que os síndicos, eles deveriam procurar conhecer, né, essas regras que são informais, buscando conhecimento através do quê? Da antropologia, onde ele vai aprender, não é se aprofundar, mas estou dizendo o seguinte: ele entender que existem os aspectos culturais, as questões dos valores, né, de cada indivíduo, o meio pelo qual ele veio. Então, tudo isso forma o hábito, a cultura. E, geralmente, a gente não dá valor para isso. Você, às vezes, tem que perceber, por exemplo, se existe disputa de poder dentro do condomínio, de grupos. Aí é a questão da sociologia que está entrando aqui. Então, o que o síndico, se ele pretende criar esse ambiente, ele tem que, por isso, quando a gente fala do entendimento da realidade condominial, ele passa exatamente pelo entendimento dessas questões, que são pessoas completamente diferentes no mesmo espaço. Então, você tem que... Olha como isso é interessante, e não é fácil. Você tem que ter a habilidade de trabalhar essas coisas informais com o normativo, que é o formal. Isso não é fácil, não existe regra, as pessoas adoram regrinha, adoram dica, não existe, porque mudou o contexto, muda tudo. Muda tudo. Né? Completamente diferente. Então, o que você tem que buscar? É entender essas questões. Né? Por isso, quando a gente fala, aí olha que coisa interessante, voltando lá no nosso S de situação, a gente fala de escrever, não é só parte de problema físico. Olha como ele se estende para uma realidade humana. Eu vou entender o contexto humano daquele condomínio. Senão, nada do que a gente programa em termos de uma reforma, prioridade, isso não vai funcionar. Porque eu tenho que saber o que? Lidar. Por isso, síndico, você que está me assistindo aqui, look at me. Por isso é que é uma profissão, você falou do futuro, extremamente importante. Quer ver, se você muda a realidade do seu condomínio, você está contribuindo para uma mudança de realidade social. É isso aí. Olha que coisa legal. Papel importante, né? Importantíssimo, cara. Importantíssimo. E o síndico, propriamente o síndico morador, que muitas vezes já é síndico do seu condomínio há muitos anos, né? E está entendendo a necessidade de melhorar nesse aspecto, inclusive. Quais os caminhos que ele pode procurar hoje? A gente tem o Síndico Mais Gestão, né? Que a gente tem o curso de formação para síndico profissional. Mas, na opinião de vocês, assim, quais seriam os caminhos mais interessantes hoje para o síndico buscar, primeiro, o conhecimento técnico, mas também esse arcabouço, esse conhecimento todo das outras áreas também? O síndico tem que emergir dentro do mercado condominial, né? É indispensável que ele faça curso, que ele estude as leis, né?
que ele entenda, começa a entender um pouco mais das questões técnicas de manutenções, né? É claro que eu não estou falando para ninguém ser especialista em nada, aqui em 100% das coisas, mas ele tem que começar a entender um pouco mais sobre isso, né? Participar de eventos, né, que falem sobre o tema, entender um pouco como funcionam as empresas que prestam serviço para condomínios. Então, você tem hoje empresas de tudo quanto é tipo de coisa, de mão de obra, você tem empresa de tecnologia, você tem de manutenção, você tem empresa de mercado, você tem carro alugado, enfim, você tem tanta coisa hoje, né? E eu acho que ele tem que começar a entrar um pouquinho nesse mundo, né? Nesse mundo que rodeia o mundo dos condomínios, que a partir daí você vai começar a entender que parceria estratégica faz sentido, né? Para eu ficar mais tranquilo na minha profissão. O que eu preciso saber? Né? O que está mudando, né? A gente fala sobre tudo isso no método Smart, né? Isso abrange tudo lá dentro, mas é interessante para ele poder saber, para não ficar perdido quando chega uma situação específica, né? E claro que muita inteligência emocional, né? Você vai lidar com várias pessoas, sendo o síndico, ele não tem um cliente que é o condomínio, ele tem 150 clientes que são 150 moradores que estão ali dentro, ou 200, ou 40, ou 1.000, né? Dependendo do empreendimento. Então, ele tem que lidar com isso, sim. Então, ele tem que estar preparado para tanto da forma, na questão profissional, técnica, como na questão pessoal, psicológica também, para encarar todo esse processo. Uhum. É demais. Eu complementar, se quiser complementar também, mas já colocando uma outra questão, dicas também que a pessoa pode ter para se destacar no mercado, assim, por exemplo, em termos de proatividade, em termos de comunicação, em termos de documentação, né, em termos de ser uma pessoa que busca soluções, o que você, com a experiência de síndico, né, que você tem também, o que você traz? Olha, eu acho que tem uma coisa, eu acho que complementando um pouco o que o Sérgio está falando, eu acho que é a questão do desconforto. Senão você fica igual aquela história do sapo, né? Você põe dentro da água, você vai esquentar a água e mata o cara. Está acomodado ali, né, velho? Até morrer. É verdade. Está acomodado. Então, acho que esse desconforto, ele é importante. E outra coisa também importante é você saber se é realmente isso que você quer. Você jamais vai ser um bom profissional se você não tem uma identificação com aquilo que você está buscando. Sim. Então, se eu quero ser um síndico profissional, olha, eu tenho que ter, olha, isso é importante para mim. Se ele é importante para mim, então como é que eu vou construir uma carreira dentro dessa profissão? A carreira vem de você. Isso também desmistifica aquela coisa, a empresa que tem que cuidar da carreira. Não, o funcionário tem que cuidar da sua própria carreira. Então, ele vai buscar, né, no Síndico Mais Gestão, que é o único perfil de conteúdo que se tem no Brasil, pode ver, se eu estou mentindo, pode verificar. E ali você começa a ter os primeiros contatos com informações relevantes para a sua profissão. Bom, eu começo a perceber ali que tem algo diferente. E aí eu vou partir para o meu eu, né? Na busca da minha própria construção. Então, vou procurar fazer cursos. Temos cursos? Temos. Não quero fazer? Bom, então vou procurar fazer outros? Então, procure. Mas não deixe de buscar conhecimento. Mas conhecimento que faça sentido. Não é buscar o conhecimento por buscar conhecimento, que eu posso buscar e aquilo não me servir absolutamente para nada. Então, para mim, o Bruno Sérgio, é uma construção que você vai fazendo, buscando conhecimento que eu possa aplicar. Eu falo assim, olha, como a gente sempre fala aqui, isso faz sentido para mim? Bom, se faz sentido, como que eu uso? Eu experimento aquilo. Opa, legal, deu certo, então vou lá, escrevo, anoto, vou construindo todo o meu processo de carreira pessoal. Então, à medida que eu me destaco num condomínio, isso vai criando o quê? Um posicionamento de mercado. Mas não é por você, é os outros que estão contribuindo para o seu crescimento, porque você está dando a resposta que já foi muito comentado aqui. Através do meu conhecimento, dos resultados, do que eu entrego,
né? Aí entra que a gente vai falar que é aquela questão do valor percebido, né? Que as pessoas vão perceber isso dentro daquilo que você faz, tá? Então, você fala assim, qual que é a dica? É isso. Primeiro, é sua autoanálise. Saber o que eu quero, como que eu posso me desenvolver, quais são os parceiros confiáveis que eu posso buscar, não é qualquer parceiro. Eu tenho que analisar, poxa, esses caras estão falando aí, faz sentido? Opa, faz, então vou seguir esses caras, vou fazer o curso com esses caras aí, porque eu sei que vai ter impacto na minha atividade profissional. Então, eu acho que isso é a grande dica, é a busca pelo conhecimento aplicável. E assim, complementando, quando você pergunta como que um síndico profissional faz diferença no mercado, né? Como que se diferencia no mercado? Para mim, eu que trabalho com dezenas de síndicos profissionais, para mim é muito simples, gente. É o síndico que tem uma gestão. É o síndico que tem um pensamento de desenvolvimento e valorização do patrimônio, porque ele está fazendo algo para o coletivo. Se ele valoriza o patrimônio em 3%, ele está valorizando todos os apartamentos em 3%. Né? E que tem um objetivo claro de trazer harmonia e a boa convivência entre todo mundo ali. O síndico consegue fazer isso, ele está com 80% do caminho dele estabelecido ali dentro daquele condomínio, ele vai ser reeleito, ele vai né, ter uma vida perene ali naquele empreendimento. Mas para isso precisa de gestão. Precisa dizer alguns nãos, precisa bater em pontos que ninguém quer bater, né? Precisa ter um psicológico forte ali, porque vai ter contrapontos, vai ter, enfim, vai ter que falar com algumas pessoas. Então, o síndico que tem gestão aplicada ali, o que a gente já falou N vezes aqui, como tratando o condomínio como uma empresa mesmo, né? E que pensa sempre na harmonia ali das pessoas, que está pensando sempre no bem comum, esse aí é um síndico muito diferente. Aí entra a questão da formação, né? Para ter a gestão, ele vai ter que ter o conhecimento necessário para fazer a gestão. Daí, então, síndico mais gestão. Certíssimo. Nesse contexto, então, para quem está começando, atitude vale mais do que experiência? Muito mais. Muito mais. Faz toda a diferença. Eu me lembro de uma corrida de Fórmula 1 que o Schumacher estava atrás do Alonso. Ele só tinha um espaço para passar o carro. Era uma parte da roda. Uma roda esquerda ficava na pista e a roda direita na grama. E só tinha aquele espaço. Atitude. Meteu o carro ali, passou. Atitude. Atitude vale mais que a experiência. Mais que a experiência. A única oportunidade que ele teve ali foi. Então, se o síndico percebe essa oportunidade, vá. O síndico que quer começar precisa atitude. Se a gente fosse colocar um checklist para ele, olha, vou te passar um checklist aqui. Adquire conhecimento, aplica esse conhecimento, faça parcerias estratégicas. Isso aí. Não tenha medo. Começa. Põe o pé dentro da água. Você vai errar, você vai cometer erros, mas você corrige rapidamente. Erra rápido, corrige rápido. Não Bacana. Perde tempo. Eu acho que foi legal, eu gostei. Eu acho que já dá um norte para quem está querendo começar a integrar, principalmente, né, para quem está meio perdido aí no momento. Beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. Voltamos, esperamos vocês no próximo episódio, né? Segue a gente nas redes sociais, comenta, compartilha, passa para outros síndicos aí também, porque a gente está fazendo isso aqui, né, Albélio, né, Sérgio, para tentar, de alguma forma, contribuir com o mercado, né? Contribuir com o pouquinho que a gente tem de experiência aqui para as pessoas que ainda não têm experiência, a gente fazer essa troca legal. Valeu, Albélio, brigadão. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Sérgio, até mais. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Até.